Olá, amados, a paz, tudo bom com vocês? Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 11. Quero falar um pouquinho sobre as duas testemunhas, tá? Mas eu quero ler a partir do versículo 3, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser lhe fazer algum mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E aí vai começar a dizer algumas coisas das características desse poder que eles vão ter, tá? Agora, é interessante que se você for pegar todo o estudo das duas casas de Israel, você vai perceber que esses dois aqui é a completude de judeus e gentios, não são duas únicas pessoas. Pode até ser que hajam representantes, né, do corpo de Cristo, mas aqui, pelo modo em que nós lemos o texto e também com os outros contextos proféticos, nós entendemos que tem a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com a igreja. Uma parte da igreja, pelo menos, vai morrer. E aqui está uma das suas características, né, que são mártires, são testemunhas, né, do Senhor. Então, implica aqui em igreja no tocante a judeus e os gentios, correto? Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui no texto é que diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas. Mas não havia poder nelas, elas não tinham poder antes, elas não tinham essa autoridade, elas não tinham esse poder todo, esse dunamis todo. O que elas tinham então? Elas tinham o Espírito Santo dentro delas, só que elas não tinham ainda manifestado todo esse poder. É interessante que Jesus, antes de manifestar todo o seu poder, ele precisou se aperfeiçoar. Então, antes de uma manifestação, existe uma consagração. Antes de uma explosão, existe uma preparação. Jesus, ao vir para a terra, ele não veio do nada e começou a fazer sinais e maravilhas. Não, a Bíblia diz que ele precisou se aperfeiçoar. Então, se ele não se aperfeiçoa, se ele não cresce, como está lá em Lucas 2,52, em estatura, graça e conhecimento, e o texto que eu digo que ele se aperfeiçoou é o de Hebreus capítulo 5, a partir do verso 8. Se ele não precisou se aperfeiçoar, passar pelas etapas da vida, ele não iria ser o autor e consumador da nossa fé. Há uma necessidade de, antes do poder vir, a pessoa se preparar. Antes de Jesus se manifestar, teve que João Batista preparar o caminho do Senhor. Não é isso? Então temos que nos preparar, irmãos. Temos que vencer. E olha o que diz aqui no verso 3, vestidas de pano de saco. Você vai abrir aqui no profeta Joel. Olha que interessante que está aqui no profeta Joel, no capítulo 1. Diz assim, versículo 12: Ainda assim agora mesmo, Senhor, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. As duas testemunhas, elas têm uma característica nela que é conversão de todo o coração. Não é simplesmente uma conversãozinha, não é simplesmente uma cara de crente,
não é simplesmente uma pessoa que ensina a palavra, ou que prega a palavra, ou que canta, ou que está administrando. Não, é alguém que está totalmente convertido. É aquilo que Jesus falou, que nós devemos de amar Ele de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso corpo, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser. É de todo o coração. Não é simplesmente de um coração, mas é de todo um coração. É por isso que Paulo ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, que o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Ou seja, o fim do mandamento, que está querendo dizer que o objetivo do mandamento é que nós venhamos a amar, mas não é simplesmente amar, mas é amar de um coração puro. Foi o que Jesus falou em Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Pessoas de coração pura são pessoas que lançam fora toda a soberba. Por isso que eles têm pano de saco, porque eles são humildes, se humilham diante do Senhor. Em Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Pessoas que são soberbas em todo o seu coração são pessoas que são ignorantes, são pessoas que são insensíveis, são pessoas que se isolam, são pessoas que não querem ajuda de ninguém. Quando faz parceria um com o outro, faz parceria por interesses pessoais. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Que o amor ele olha para o próximo e não para si mesmo. Pessoas que não são humildes o suficiente para reconhecer os seus erros, Deus resiste a essas pessoas. E eu digo novamente, lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando você vai ver Paulo falando das maravilhas que Deus fez ali com eles, mesmo assim, por causa da sua murmuração, falta de temor a Deus, por causa dos seus pecados, foram impedidos de entrar na terra prometida. Então, mesmo que haja poder ali, Deus usa por misericórdia. Mas Deus vai resistir aos soberbos. Não é eu saber quem são as duas testemunhas que vai fazer ser as duas testemunhas. A preparação não vai começar lá na grande tribulação. Olha a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Quando se ouve a voz do noivo, elas vão começar a se santificar? É assim que diz o texto? Elas foram começar a correr atrás da santificação. E olha o que diz aqui em Joel capítulo 1. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas ele diz lá no verso 5, tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Vai esperar chegar esse dia? Vai esperar chegar o dia da grande tribulação para começar a buscar a humilhação do Senhor, a chorar, a prantear com dores de parto pelas pessoas que estão se perdendo, pelos irmãos que não estão conseguindo se santificar. Vai esperar chegar lá embaixo para tentar santificar, é isso mesmo? Olha a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. E diz, rasgai o vosso coração e não as suas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência, e arrepende-se do mal. Então o sacerdote do Senhor, ele tem que começar a se humilhar diante de Deus, como diz aqui o texto de Apocalipse capítulo 11, versículo 3, vestidas de pano de saco. É muito bonito chegar e falar isso. É lindíssimo pregar isso. Não, porque eles aqui leva aos profetas, isso aqui nos leva ao profeta tal, isso aqui nos lembra
Ok, mas e aí? Onde está a humildade? Aonde está o amor para com o próximo? Aonde está a unidade nisso tudo aí? Porque esses dois se unem, esses dois se tornam um só. Não adianta a gente querer fazer par com os judeus se a gente divide nós entre nós mesmos. Estamos pregando tanta unidade, mas estamos nos comparando com o sistema que tanto se divide entre si. Estamos caindo na mesma conversa, está saindo da frigideira e está caindo no fogo, como diz o C.S. Lewis no seu livro O Hobbit. Então a gente tem que começar a perceber, e a mensagem não vai acabar aqui, vai ter mais coisas que eu vou estar falando aqui dentro desse texto. Eu só dei uma palhinha com relação à humildade, ao espírito de humildade que há nessas duas testemunhas. E o poder só vem depois que eles tiverem praticado isso daqui, porque o exemplo está em Jesus. O exemplo está nos apóstolos, de Atos 2, que eles estavam orando ali, persistindo em unidade, oração, unânimes, até que do alto veio o poder, como vento impetuoso, de repente. Né? De repente que vai vir a chuva, como diz lá o profeta Malaquias, é de repente. Bom, vamos continuar nossa parte 2 das duas testemunhas.